Escute com atenção, porque o que eu vou te contar pode te deixar desconfortável, mas é a pura verdade que a maioria dos homens simplesmente ignora. Quero que você imagine estar aqui comigo por um minuto, só nós dois conversando, e eu te pergunto: você já se perguntou por que algumas mulheres nunca esquecem certos homens? Não é pelo jeito que ele se veste, não é pelo dinheiro que ele tem, mas pelas coisas que ele realmente faz por ela. Existem atitudes pequenas, sutis, quase invisíveis para quem não presta atenção, que ficam gravadas na mente dela para sempre. E aqui vem a parte polêmica. A maioria dos homens acha que impressiona uma mulher comprando presentes, mandando mensagens ou falando as palavras certas, mas eles estão completamente errados. As mulheres são diferentes dos homens, e se você não entende isso, nunca vai perceber por que alguns homens permanecem na memória dela por anos, enquanto outros desaparecem no momento em que saem. A verdade é, mulheres nunca esquecem homens que as fazem sentir vistas, protegidas e valorizadas de maneiras que elas nem sabiam que precisavam. E o mais louco? Não se trata de ser perfeito, mas de fazer certas coisas de forma consistente, que acionam a psicologia dela em um nível emocional profundo. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais comportamentos fazem uma mulher lembrar de um homem para sempre. Não são truques manipulativos, são insights psicológicos reais que funcionam se você entender e aplicar corretamente. E aqui vem a polêmica novamente. A maioria dos homens falha porque subestima o poder da sutileza. Eles acham que gestos grandiosos conquistam o coração dela, mas são as ações silenciosas, significativas, aquelas que tocam suas emoções sem pedir atenção, que realmente ficam. No final deste vídeo, você vai entender por que alguns homens são inesquecíveis e vai aprender os tipos de atitudes que causam esse efeito. Preste atenção, porque esse conhecimento muda tudo na forma como você se relaciona com as mulheres. Se você fizer certo, elas não vão apenas gostar de você. Elas vão se lembrar de você de uma forma que muda como elas enxergam todos os outros homens depois de você. E acredite, quando você perceber o poder disso, nunca mais vai fazer o que a maioria dos homens faz de errado. 1. Gestos pequenos, impacto gigante. Vamos começar com uma verdade que a maioria dos homens nunca vai admitir. Você não precisa gastar rios de dinheiro ou fazer gestos dramáticos para ser inesquecível para uma mulher. Na realidade, são os gestos pequenos, sutis e consistentes que permanecem na mente dela por semanas, meses ou até anos. E aqui está a parte polêmica. Homens normalmente pensam que impressionam mulheres com grandes ações ou palavras chamativas, mas estão completamente enganados. Mulheres percebem e valorizam coisas que nem passam pela cabeça de muitos homens. Imagine isso. Você está conversando com uma mulher e, sem perceber, você faz algo que demonstra atenção real. Pode ser tão simples quanto lembrar do café que ela gosta ou perguntar como foi o dia dela de verdade, sem ser apenas educação superficial. Esse tipo de gesto envia uma mensagem poderosa. Eu vejo você, eu presto atenção, você importa para mim. O impacto disso é muito maior do que qualquer elogio genérico ou mensagem padrão no WhatsApp. O ponto crucial aqui é que gestos pequenos criam emoções grandes. Quando você faz algo significativo, mesmo que discreto, seu comportamento ativa a memória emocional dela. Ela associa você a algo positivo e especial, e essa lembrança fica gravada no subconsciente dela. É o que faz mulheres lembrarem de homens que, aparentemente, não fizeram nada de extraordinário. O segredo está na intenção e na atenção. Aqui está outra coisa que vai te chocar. Muitas vezes, homens falham porque acham que precisam de aprovação ou reconhecimento imediato. Eles fazem gestos grandiosos, esperando que a mulher diga: "Uau, você é incrível!" Mas mulheres raramente valorizam a ostentação. Elas valorizam o cuidado autêntico, silencioso, que não exige aplausos. Um homem que consegue fazer pequenas ações de forma consistente, sem esperar retorno imediato, se torna quase impossível de esquecer. E não se engane, esses gestos não precisam ser complexos. Abrir a porta, ouvir sem interromper,
lembrar de detalhes que ela contou na última conversa, enviar uma mensagem curta quando ela está com um dia difícil. Tudo isso é mais poderoso do que qualquer presente caro. E a parte controversa? Homens acham que conquistar uma mulher é sobre se mostrar forte ou dominante, mas muitas vezes esquecem que a memória emocional dela é construída com gentileza e atenção, não com força ou dinheiro. O último ponto que você precisa entender é a consistência desses gestos pequenos. Um único gesto, mesmo incrível, pode ser esquecido. Mas quando você repete ações que mostram cuidado, atenção e consideração, você constrói uma presença emocional que ela não consegue ignorar. Isso é o que faz um homem ficar gravado na mente de uma mulher, mesmo que ele não esteja presente fisicamente. Então, se você quer ser lembrado e se tornar inesquecível, comece a prestar atenção nas pequenas coisas. Não subestime o poder de um gesto discreto, mas carregado de significado. E lembre-se, a maioria dos homens nunca faz isso, e é exatamente isso que te coloca à frente da concorrência sem precisar competir com outros homens em aparência, status ou dinheiro. Pequenos gestos igual impacto gigante. Simples assim. 2. Entender e responder às emoções delas. Vou ser direto com você. Se você acha que conquistar ou ser inesquecível para uma mulher é só sobre aparência, dinheiro ou charme superficial, você está completamente enganado. A verdade polêmica é: a maioria dos homens falha porque não entende uma coisa fundamental. Mulheres nunca esquecem homens que realmente entendem e respondem às suas emoções. E não, isso não é ser sensível demais ou bonzinho demais. Isso é inteligência emocional aplicada de forma estratégica. Imagine isso comigo. Ela está estressada depois de um dia longo e você nota a mudança no tom da voz dela, na forma como mexe nas mãos ou até no silêncio que ela carrega. A grande maioria dos homens nem percebe isso. Eles apenas tentam resolver o problema com soluções práticas ou falam algo genérico tipo "vai ficar tudo bem". Errado. O que ela realmente lembra é o homem que percebeu o que ela estava sentindo, validou sua emoção e respondeu de forma empática. E aqui vem a parte controversa. A empatia masculina é subestimada demais na atração feminina. Homens pensam que precisam impressionar com coragem, status ou dominância, mas mulheres gravam na memória aqueles que oferecem compreensão sem julgamento, que escutam com atenção, que fazem perguntas que mostram que elas realmente importam. Não é sobre resolver a situação, é sobre estar presente emocionalmente. Quando você responde às emoções dela, mesmo que com pequenos gestos, você está acionando algo poderoso no cérebro dela. Ela associa você com segurança, compreensão e apoio, 3 elementos que criam uma conexão emocional profunda e duradoura. Pense bem. Quantos homens você lembra que realmente ouviram e se importaram com você quando precisava? Provavelmente muito poucos. Isso é exatamente o que te dá vantagem. Agora, deixa eu te dar um exemplo concreto. Digamos que ela esteja frustrada com algo no trabalho. Um homem comum vai dizer, relaxa, não é nada, ou ignorar. Um homem inesquecível vai notar o tom de voz, o corpo, e talvez diga algo como: percebi que você está chateada, quer me contar o que aconteceu? Esse simples reconhecimento da emoção cria uma lembrança emocional que ela jamais vai esquecer. É quase impossível para ela esquecer alguém que a faz sentir que seus sentimentos importam. E aqui está a provocação. A maioria dos homens falha miseravelmente nisso, porque acha que mostrar interesse emocional é fraqueza. Na verdade, é exatamente o contrário. Entender e responder às emoções dela é uma arma secreta que te coloca na mente dela de forma permanente. É memorável porque ela raramente encontra homens que realmente fazem isso sem segundas intenções ou manipulação. Então, se você quer ser inesquecível, comece a prestar atenção aos sinais emocionais dela. Valide os sentimentos, faça perguntas sinceras, escute sem interromper ou tentar consertar tudo imediatamente.
Mulheres gravam homens que fazem isso, e a memória emocional que você cria será mais poderosa do que qualquer presente, elogio ou gesto grandioso que você possa fazer. Resumindo, não é sobre o que você diz, é sobre como você responde ao que ela sente. Domine isso e você não será apenas lembrado, você será inesquecível. 3. Confiança com respeito. Vamos ser honestos. Uma das maiores falhas que a maioria dos homens comete é pensar que ser lembrado por uma mulher está ligado apenas a charme, dinheiro ou aparência. A verdade, e é aqui que a polêmica aparece, é que mulheres nunca esquecem homens que combinam confiança com respeito. E não estou falando de arrogância ou de se impor sem sentido, mas daquela segurança natural que vem de alguém que sabe quem é e que valoriza os outros. Pense comigo, você já percebeu que algumas pessoas simplesmente têm presença? Você não consegue evitar de notar, não importa onde estejam, e mesmo que não estejam falando nada, há algo nelas que chama atenção. É exatamente isso que a confiança, quando equilibrada com respeito, faz. Mulheres percebem instantaneamente quando um homem está confortável consigo mesmo e, ao mesmo tempo, trata os outros com consideração. E aqui está o detalhe polêmico que poucos homens entendem. Muitas vezes, confiança sem respeito se transforma em arrogância e respeito sem confiança se transforma em passividade. Nenhum dos dois extremos cria uma lembrança duradoura. O equilíbrio é o que deixa uma marca emocional. Mulheres gravam homens que conseguem se manter firmes em suas opiniões, que não têm medo de liderar ou tomar decisões, mas que também não diminuem ou desrespeitam ninguém ao seu redor. Você pode até não perceber, mas esse tipo de comportamento é como um imã. Mesmo quando você não está tentando impressionar, mulheres sentem que há algo diferente. Há um padrão inconsciente que o cérebro feminino detecta. Homens que possuem segurança, mas ainda demonstram consideração, são mais memoráveis do que qualquer gesto grandioso ou elogio superficial. E aqui vem outro ponto polêmico. A maioria dos homens subestima o poder do respeito. Eles acham que mostrar força ou dominar a conversa é suficiente. Errado. Mulheres gravam aqueles que conseguem manter firmeza sem quebrar limites alheios, que mostram poder sem precisar humilhar ou controlar. Esse tipo de comportamento cria uma lembrança emocional profunda e silenciosa, quase impossível de apagar. A confiança combinada com respeito também funciona de forma indireta. Não precisa ser gritante ou explícita. Ela é percebida nas atitudes diárias, na forma de falar, na postura, na presença. Mulheres captam isso intuitivamente, mesmo sem pensar conscientemente, e é por isso que alguns homens parecem inesquecíveis, sem fazer nada extraordinário. Não é sobre impressões externas, é sobre a energia que eles transmitem de forma consistente. Agora, a parte controversa que muitos não admitem: ser confiante e respeitoso não é natural para a maioria dos homens. É algo que precisa ser desenvolvido, cultivado e praticado. Mas quando você consegue, cria um efeito quase automático. Mulheres sentem segurança, admiração e até atração ao mesmo tempo. E mais importante, isso permanece na memória emocional delas, de forma que nenhum esforço adicional é necessário para manter sua presença em suas lembranças. Então, se você quer se tornar inesquecível, entenda que não se trata de exagerar, ostentar ou se mostrar. Trata-se de ter uma confiança que não intimida, combinada com um respeito que não é fraco. Esse equilíbrio é raro e justamente por isso é tão poderoso. Mulheres gravam homens assim, e é impossível passar despercebido quando você domina essa combinação. Resumindo, confiança com respeito não é apenas atraente, é memorável. É o tipo de comportamento que faz mulheres lembrarem de você sem esforço, sem drama e sem exageros. E quando você compreende isso, tudo muda, porque você deixa de ser apenas mais um homem na vida delas para se tornar alguém que realmente permanece na memória. 4. Surpreender de forma inteligente. Vamos falar sério. A maioria dos homens pensa que surpreender uma mulher é comprar algo caro ou criar um grande espetáculo. E aqui vai a crítica. Isso é exatamente o que a torna esquecível.
Quando você depende de gestos grandiosos ou caros para ser lembrado, você está esquecendo o ponto mais importante. A memória emocional não se constrói com extravagância, mas com inteligência emocional aplicada no momento certo. A maioria dos homens nem percebe isso, e é aí que eles perdem. Mulheres não são fãs de exageros e podem sentir quando um gesto é apenas tentativa de impressionar. É como se a autenticidade desaparecesse por trás do "olha o que eu fiz por você". E a verdade polêmica é que isso nunca deixa um impacto duradouro. Surpreender de forma inteligente é sobre perceber o que ela realmente valoriza e agir de forma inesperada, mas relevante. É um toque de atenção que mostra que você está presente, que entende e que se importa de verdade. Agora, aqui vai o conselho. Muitos homens precisam acordar. Eles gastam energia tentando ser vistos, mas não em ser lembrados. Há uma diferença enorme entre ser notado por um momento e deixar uma marca emocional permanente. Surpresas inteligentes não são para criar espetáculo. São para criar lembranças que tocam emocionalmente, que fazem ela pensar em você quando não há ninguém por perto. É simples, mas poucos fazem. E não se engane, surpreender de forma inteligente não significa ser dramático ou exagerado. É agir de forma pensada, consistente e com atenção aos detalhes. Pequenas atitudes inesperadas que mostram consideração fazem muito mais do que qualquer gesto grandioso ou superficial. Quando você aprende isso, começa a perceber o quanto a maioria dos homens está desperdiçando oportunidades, tentando impressionar de forma errada. Essa é a polêmica. Muitos homens acham que precisam correr atrás de atenção para conquistar ou ser lembrados. Mas mulheres lembram daqueles que fazem algo que realmente importa para elas, sem esperar reconhecimento ou elogio imediato. E é isso que faz a diferença entre ser apenas mais um ou se tornar inesquecível. Então, acorda. Não adianta só existir e esperar que grandes gestos resolvam. O que realmente fica na memória feminina são os pequenos toques de inteligência emocional, a atenção às necessidades dela e a capacidade de agir de forma inesperada, mas significativa. Esse é o segredo que a maioria dos homens ignora. E é exatamente por isso que eles desaparecem da memória dela, enquanto alguns poucos se tornam inesquecíveis. Mulheres gravam homens que entendem o que realmente importa e que conseguem se destacar de forma natural, sem precisar competir com outros homens em aparência ou status. E você pode estar nesse grupo se começar a prestar atenção nos detalhes, agir com inteligência e consistência, e parar de desperdiçar energia em gestos vazios. Resumindo, surpreender de forma inteligente é a arte de deixar uma marca emocional sem drama, sem exageros, mas de forma significativa e memorável. Pare de tentar impressionar e comece a fazer sentido na memória dela. É simples, mas polêmico. A maioria dos homens nem chega perto disso. 5. Consistência. Vale mais que grandiosidade. Vamos encarar a realidade. A maioria dos homens acredita que para ser inesquecível basta um gesto grandioso, um momento espetacular, algo que brilhe por alguns segundos. E aqui está a polêmica. Isso é completamente errado. Grandiosidade não cria memórias duradouras. Mulheres lembram daqueles que agem de forma consistente, que estão presentes de maneiras significativas, mesmo que discretas. E é exatamente isso que a maioria dos homens ignora. Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente permanecem na memória, não por terem feito algo extraordinário uma vez, mas porque mantêm um padrão contínuo. É isso que a consistência faz. Cria um efeito acumulativo. Pequenas ações repetidas, atitudes que demonstram cuidado, atenção e respeito, acabam se tornando parte da experiência emocional dela. É como se você fosse uma presença constante, confiável e positiva, e isso é quase impossível de apagar da memória. E aqui vem a crítica direta. A maioria dos homens não entende isso. Eles fazem algo grande, esperam aplausos ou elogios, e depois desaparecem. Resultado? A lembrança se desvanece rapidamente. Mulheres não esquecem gestos isolados, mas sim homens que mostram quem são todos os dias,
mesmo nas pequenas coisas. Isso não é dramático, não é chamativo, mas é memorável. A consistência também transmite um tipo de segurança emocional que mulheres valorizam profundamente. Quando você age de forma previsível em termos de cuidado e atenção, você cria um senso de estabilidade, confiança e admiração. Elas sabem que podem contar com você, e isso faz com que sua presença seja gravada na memória delas de maneira natural e duradoura. É essa confiabilidade que diferencia um homem inesquecível de um que simplesmente passa pela vida delas sem deixar marca. Outro ponto polêmico: homens frequentemente subestimam o impacto de pequenas atitudes repetidas. Eles pensam que precisam fazer algo extraordinário para impressionar, mas, na verdade, a repetição de gestos simples e significativos é mais poderosa do que qualquer grande esforço ocasional. Abrir a porta, ouvir atentamente, lembrar de detalhes importantes, mostrar respeito de forma contínua, isso constrói lembranças emocionais profundas que ficam mesmo quando você não está por perto. E aqui está o conselho que muitos homens precisam ouvir. Acorde para o poder da consistência. Não tente impressionar com extravagâncias temporárias. Em vez disso, cultive ações que mostrem atenção, cuidado e inteligência emocional todos os dias. Isso é o que cria um impacto real e duradouro, algo que mulheres não esquecem, mesmo que não consigam explicar exatamente o porquê. No final, a lição é clara. Consistência vence grandiosidade. Pequenos gestos feitos repetidamente, com atenção e intenção, deixam uma marca que nenhuma ostentação consegue. Se você quer ser inesquecível, foque em como se comporta diariamente, como demonstra respeito, cuidado e presença. Esse é o tipo de ação que transforma sua presença em algo permanente na memória feminina, sem drama, sem exageros, mas com efeito profundo. Mulheres nunca esquecem homens que agem assim, e é exatamente por isso que a consistência é a arma secreta que a maioria dos homens ignora. Aprenda isso, aplique todos os dias e você não será apenas lembrado, você será impossível de esquecer. Antes de encerrar, quero ser totalmente honesto com você, porque o que vou dizer agora pode soar chocante para muitos homens. A maioria de vocês está fazendo tudo errado e nem percebe. Vocês se preocupam demais com aparência, status, dinheiro, elogios ou gestos grandiosos, mas ignoram o que realmente faz uma mulher lembrar de um homem: atenção genuína, inteligência emocional, consistência e respeito. E é exatamente por isso que tantos homens desaparecem da memória feminina tão rápido. Agora, aqui está a polêmica. Você não será inesquecível simplesmente por tentar impressionar ou se mostrar superior. Mulheres nunca esquecem homens que entendem, percebem e respondem ao que realmente importa para elas. Pequenos gestos feitos com intenção, atenção às emoções, confiança equilibrada com respeito e surpresas inteligentes são o que cria memórias duradouras. Mas a maioria dos homens nem pensa nisso. E é aí que vocês perdem. Então, é hora de acordar. Não adianta ficar repetindo os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Se você quer ser lembrado de forma profunda, precisa mudar seu foco. Pare de tentar impressionar com grandiosidade e comece a construir presença emocional consistente. É isso que cria impacto real, e é isso que transforma você de mais um homem esquecido em alguém impossível de apagar da memória dela. E eu quero ouvir você agora. Quero que você comente nos comentários sobre as experiências que teve, momentos em que sentiu que realmente deixou uma marca, ou pelo contrário, quando percebeu que estava sendo esquecido. Eu vou ler cada comentário e, sempre que possível, responder, porque a ideia aqui não é só ensinar, mas criar uma conexão real entre nós. Quero que você sinta que não está sozinho nesse aprendizado, que estamos juntos entendendo como se tornar inesquecível de forma inteligente e prática. Então lembre-se, ser memorável não é sobre esforço dramático, aparência ou status. É sobre atenção, consistência, respeito, inteligência emocional e pequenas ações que realmente importam. Faça isso de verdade e você verá o efeito.
Ignore isso e continuará sendo apenas mais um na memória dela, facilmente substituível por qualquer outro homem. A polêmica final é simples e direta. Homens que ignoram a psicologia feminina nunca serão lembrados de forma significativa. Não importa o quanto se esforcem em ostentar ou impressionar. Comente suas experiências, participe da conversa e juntos vamos desvendar os segredos que fazem um homem ser inesquecível. Eu vou acompanhar, vou ler e vou interagir com você, porque aqui não é só sobre ensinar, é sobre criar uma verdadeira conexão.